Sentiu falta disso na aula gravada. Não dava para te interromper. Agora já dá. Pode interromper a hora que quiser. Esse é um problema das aulas gravadas, eu acho. Além de que eu não teria paciência de assistir minha própria aula. Mas a aula de outro. Véi, o senhor perguntando, tipo, tá todo mundo entendendo? E todo mundo calado. Meu Deus. Eu acho que todo mundo entendeu, né? Uhum. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre os teoremas de isomorfismo, algo bem parecido com o que acontece lá com grupos, então nada diferente, bem pouca coisa mesmo, vocês vão perceber aqui. Tá? Mas eu queria só, antes de falar dos teoremas do isomorfismo, revisar mais ou menos o que a gente falou na aula passada, foi sobre isomorfismo e corpo de frações. Em alguns livros também tem corpo quociente, tá? Mas eu prefiro esse nome, corpo de frações, é melhor. Então, porque a gente não terminou de provar 3 teoremas na última aula, então eu vou fazer hoje, tá? Não sei se eu faço hoje, todos eu deixei algum de exercício. Deixa eu ver aqui. Acho que não. Aí eu faço todos, dá tempo. A lista está atualizada, mas eu vou fazer mais uma atualização sexta-feira, e essa atualização de sexta já é para a atividade avaliativa da próxima sexta, já que a gente não tem aula segunda e quarta, eu vou dar aula, mas não cai na atividade avaliativa. Tá? Então, eu vou fazer mais uma atualização aqui, vai entrar mais umas 5, 6 questões no máximo, tá? Para essa próxima atividade. Então, a gente falou que era um isomorfismo, que era exatamente um homomorfismo bijetor, né? Mas um homomorfismo de anel bijetor. E o corpo das frações, como era que a gente fazia? A técnica, né? Dado R, um domínio de integridade, a gente construía sobre domínios. Domínio de integridade, tá? E aí o que é que a gente fazia? Tomava exatamente o que a gente chamou de frac de R, ou simplesmente um F, tomando o conjunto R, cartesiano R menos o zero, tá? E fazendo o quociente por uma relação de equivalência. Onde, como é que é definida essa relação de equivalência? Dizer que AB se relaciona com CD, se somente se AD é igual a CB. Tá? Essa era a relação de equivalência. A gente fazia esse quociente justamente para identificar os quocientes, né? Assim como a gente fez o paralelo com os números racionais, os inteiros e os racionais. Então, esse cara daqui, a gente provou que, de fato, esse cara... os elementos, ou seja, as classes de equivalência, né? Eram representadas dessa forma. Era exatamente o conjunto dos pares CD, tá ok? CD se relaciona com a B, tá? A gente representava dessa forma, propositadamente, com uma fração. E, de fato, a gente provou que esse cara daqui é um corpo. Então, assim como você tem a relação de Z e Q, eu posso tomar Q como sendo Z, cartesiano Z menos o zero, fazendo por esse quociente. Também é corpo esse cara. Beleza? Então, foi isso que a gente fez na aula passada, basicamente. E essa construção deu bastante trabalho, e para mostrar que era corpo também deu muito trabalho. Tudo bem, a gente já provou que é corpo. Tinha que passar por isso uma vez na vida. E aí ficaram 3 teoremas que não deu para provar devido a essa construção larga do corpo de frações de um domínio de integridade. E é isso que a gente vai provar hoje. Então é o seguinte, se R é o que acontece, antes de falar do enunciado desse teorema, é o seguinte, a gente sempre, em teoria de conjuntos, fala que Z está contido em Q.
Mas com essa construção que a gente deu aqui agora, identificando o Q como sendo esse cara, não necessariamente eu tenho esse cara como subconjunto disso. Né? Isso aqui são pares quocientados por uma relação de equivalência. Mas o que é que eu posso fazer? Não necessariamente está contido, mas dentro de Q, olhando dessa forma, tem uma cópia isomorfa a Z. Por isso que a gente abusa dizendo que Z está contido em Q. E é exatamente o que fala esse teorema. Se R é um domínio de integridade e F é o seu corpo de frações, então R, domínio de integridade, e F é o corpo de frações, ou seja, é R cartesiano R menos o zero, cocientado pela relação de equivalência. Então, esse cara daqui possui um subanel, eu vou chamar aqui de um R', que é isomorfo a R. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo R está contido no seu corpo de frações, porque tem uma cópia dele idêntica dentro do corpo de frações. É o subanel. Ficou claro, gente? Qual é a ideia desse teorema? Vamos fazer a prova aqui. Deixa eu ver aqui minhas. E a gente começa aqui. Só. Se tiver dúvida, pode perguntar. Viu? Então, como é que a gente faz a prova desse cara? Então, defina a seguinte aplicação. Ó. Alfa, que vai de R, no seu corpo das frações F. Onde faz o seguinte, ele pega um elemento aqui A e leva na classe A sobre 1. Já que R é um domínio de integridade, tem exatamente unidade. Então, eu posso tomar essa classe daqui. Tá? Então, vamos mostrar que esse cara daqui é um homomorfismo injetor. E aí, a sua imagem, ele vai ser sobrejetor à sua imagem. Então, ele é isomorfo à sua imagem que está aqui dentro. Tá? Então, é isso que a gente vai mostrar. Então, vamos mostrar que alfa é um homomorfismo. Alfa, primeiro, um homomorfismo de grupo. Isso aqui, por definição, é A mais B, a classe de A mais B sobre 1. Tá? E isso daqui, vocês concordam que isso aqui eu posso reescrever dessa forma? Ó, A vezes 1 mais B vezes 1 sobre 1. Que A vezes 1 é um elemento neutro multiplicativo, né? E B vezes 1. E aqui também, vou colocar 1 vezes 1. Por que eu escrevi dessa forma? Porque essa daqui, isso é igual a isso, mas isso aqui é exatamente a definição da soma de fração. A sobre 1 mais B sobre 1. Exatamente a definição da minha soma de frações. Eu até chamar a atenção disso, que eu não coloquei aqui, mas a soma era definida assim, né? A sobre B mais C sobre D, como sendo AD mais CB sobre BD, e o produto era AC sobre BD. Onde essas operações aqui são operações do domínio. Tá? Essa daqui são as operações novas do corpo, que eu inicialmente estava chamando assim de E. Certo? Beleza? Então, de fato, eu tenho isso aqui. Esse cara daqui é a definição do alfa de A, mais a definição do alfa de B. Então, de fato, é um homomorfismo de grupo. Certo? Homomorfismo de anel. Alfa de A vezes B. Isso aqui é A, B sobre 1. Tá? Só que aqui é a mesma coisa de escrever A sobre 1 vezes B sobre 1. Que é alfa de A vezes alfa de B. Então, de fato, é um homomorfismo de anel. Né? Vou escrever aqui, portanto, alfa é homomorfismo de anel.
E agora vamos calcular o núcleo desse cara. O núcleo, por definição, são os elementos do anel, R, do domínio do anel, tá ok? Eu botei, é um domínio, do domínio de integridade. Tá ok, alfa de A é igual ao elemento neutro do corpo das frações, que é exatamente 0 sobre B, onde B é qualquer elemento. Pode ser até o próprio A, mas não pode ser o A, porque o A pode ser 0. Vou mostrar que esse cara daqui, obrigatoriamente, tem que ser nulo. Tá? Se eu estou dizendo que alfa de A tem que ser 0 sobre B, alfa de A, que é 0 sobre B, é igual a alfa de A, só que a definição de alfa de A é A sobre 1. Então, essas duas classes se relacionam. Né? Esses dois caras representam a mesma classe. Ou seja, 0B se relaciona com A1. Ou seja, a minha relação de equivalência está dizendo o quê? 0 multiplicado por A é igual... Desculpa. 0 multiplicado por 1 é igual a A vezes B. Certo? Ou seja, 0 multiplicado por 1 é absorvente, é 0. Como eu tenho B no denominador, B, observe, que B é diferente de 0 porque ele está no denominador. Tá? Lembra que a gente tomou exatamente a construção do corpo das frações como sendo o segundo elemento do cartesiano como sendo não nulo. Observe que IR, B é não nulo e R é domínio de integridade. Então, se R é domínio de integridade, eu tenho A vezes B dando 0 e B não é 0, então A, obrigatoriamente, tem que ser 0. Beleza? Então, qualquer elemento do núcleo já era o próprio zero do domínio de integridade. Portanto, o núcleo do meu homomorfismo é o unitário do zero, e assim, alfa é injetor. Sendo alfa injetor, alfa é R, é isomorfo à sua imagem, que está contido em F no corpo das frações, que é, a gente já viu que a imagem é um subanel. A gente viu lá quando a gente falou de homomorfismo. Então acabou a prova, né? Já acabou de mostrar que R, ele é isomorfo a um subanel do seu corpo de frações. Então por isso que a gente pode abusar da notação e dizer que R está contido a menos de isomorfismo no seu corpo de frações. Então assim, fraco que é. Beleza? Por isso que a gente pode dizer que Z está contido em quê? Tá? Porque ele tem uma cópia dele idêntica, ou seja, tem um isomorfismo lá dentro. Beleza? Alguma dúvida aí? Vamos lá. Então, esse teorema a gente mostra que todo domínio de integridade está contido a menos de isomorfismo, como a gente fala, né? No corpo das frações. Então, tem uma cópia dele dentro do corpo das frações. E um outro teorema é o que a gente chama de a minimalidade do corpo de frações. Quer dizer o seguinte, ó, que o corpo de frações é um menor corpo que contém o domínio de integridade que você construiu o corpo de frações. Ou seja, se K é qualquer corpo contendo um domínio de integridade R, então K possui um subcorpo isomorfo ao corpo das frações. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Ó? Eu tenho R, um domínio de integridade. E eu tenho K aqui, um corpo qualquer que contém R. Tá? R está contido aqui dentro. Tá? Vou até colocar assim. R está contido aqui dentro. Só que dado R, eu posso construir o corpo das frações de R. O que acontece? Esse cara, a gente já viu que não está aqui dentro, mas tem uma cópia dele aqui dentro. Mas mais, existe uma cópia desse cara aqui dentro. Eu vou chamar de F. F, uma cópia idêntica do corpo das frações de R, que está entre R e K.
sendo K qualquer corpo. Por isso que eu estou dizendo que ele é o menor, tem a minimalidade, ou seja, para qualquer outro corpo, o corpo das frações vai estar contido. Qualquer outro corpo que contém R, né, no domínio de integridade. Por isso que ele é considerado, como a gente fala, que ele é o menor. Entendeu essa ideia aí? Esse corpo das frações não é um corpo qualquer. Ele tem essa propriedade importante que é a minimalidade. Tá? Bom, esse caso é um caso particular. Era para eu ter colocado de corolário, inclusive. É um caso particular desse outro teorema, que é o que a gente chama de universalidade do corpo de frações. Esse teorema, alguns livros não falam. Então, eu estou trazendo aqui, mas alguns livros não falam. Porque é algo a mais. Observe que aqui eu precisava que K seja um corpo que contém R. Mas olha o enunciado desse outro teorema. Eu não necessariamente eu preciso que K contenha R, mas que exista um homomorfismo de R em K. Então, se eu tenho um homomorfismo aqui de R em K, alfa, em particular, esse homomorfismo aqui pode ser a inclusão, homomorfismo de inclusão, se R está contido em K, tá? Então, e K é um corpo. Então, eu tenho o corpo das frações aqui, tá? E eu já sei que eu posso incluir esse cara aqui dentro, pelo aquele homomorfismo dado pelo primeiro teorema. Então, aquele homomorfismo eu vou chamar de Q, assim, QR, beleza? Então, o que está dizendo esse teorema é que existe um único homomorfismo de anel que vai do corpo das frações para esse corpo K, tá? Que a gente chama de F bar, alfa bar. Então, por que esse caso é mais geral? Porque vai existir um homomorfismo daqui para aqui, de acordo com aquele teorema, mas esse homomorfismo daqui para aqui, a imagem é exatamente esse cara daqui. Está incluído aqui dentro. Então, esse teorema daqui é um caso particular. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou provar o caso geral, e aí eu vou deixar esse teorema, o caso particular, para que vocês adaptem a prova. Certo? É ridículo, é só tomar quem é exatamente o alfa, a inclusão, vocês vão perceber que é a mesma prova. Beleza? Então vamos fazer essa prova daí. Aqui eu até coloquei quem é o... Mas não é um qualquer homomorfismo, é um homomorfismo, um único homomorfismo que comuta, que a gente diz, né? E alfa de 1 sobre R sobre 1, as imagens desse cara vai dar alfa de R, ou seja, alfa barra composto com QR de Rzinho está dando alfa de Rzinho. Vamos mostrar isso, vai ficar claro na prova. Então é o seguinte, seja alfa, que vai de R em K, um homomorfismo de anel. Beleza? Esse cara é um homomorfismo de anel. Então eu vou considerar o seguinte homomorfismo. QR como sendo um homomorfismo que vai de R no seu corpo de frações. Que é o seguinte, ele pega o Rzinho aqui e leva na classe Rzinho sobre 1. Aquele mesmo homomorfismo do primeiro teorema. Mesma coisa. Né? Aí eu preciso agora definir um homomorfismo alfa barra que vai do corpo das frações em K. Como é que eu vou definir? A definição já está dada ali. Pega A sobre B, um elemento qualquer do corpo das frações, e leva exatamente em alfa de A vezes alfa de B a menos 1. Por quê? Alfa de B, alfa de A cai dentro de K, que é alfa de B cai dentro de K, que é um corpo. Então, se cai dentro de K e alfa de B é não nulo, né?
Esse cara também é não nulo. Então ele é invertível. Peraí. Acho que faltou uma coisa aqui, porque ele poderia ser... Peraí, rapidinho. Se precisa ser injetor. Isso ficou faltando aqui. Precisa que seja injetor aqui, né? Porque senão esse cara daqui... Por que eu estou falando isso? Esse cara daqui poderia ser zero e não teria um inverso, tá? Preciso tomar desse jeito. Quando é... Então, coloca essa observação aqui, ó. O núcleo de alfa tem que ser unitário do zero. Esse cara injetou. Então, eu posso fazer isso. Que aí, agora eu posso tomar esse cara daqui como sendo o inverso do 1. Tá bom? O inverso... Eu tomar o seu inverso aqui. Eu sei que esse cara, com certeza, é diferente de zero. Porque B é diferente de zero. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vamos mostrar que esse cara aqui, de fato, é um homomorfismo de anel. Vamos ver aqui. Alfa barra de A sobre B mais C sobre D. Primeiro preciso mostrar que está bem definido, né? Outra boa definição. Então, suponha que A sobre B é igual a C sobre D. Se eu tenho que aquelas duas classes são iguais, então AB se relaciona com CD. E se AB se relaciona com CD, então, pela minha definição da relação, eu tenho que AB é igual a CD. Beleza? Então, eu preciso mostrar que alfa de A sobre B é igual a alfa de C sobre D. Mas alfa de A sobre B é igual a alfa de A vezes alfa de B a menos 1. Certo? E alfa de C sobre D, por definição, é alfa de A vezes alfa de C a menos 1. Por definição. Então, observe o seguinte, se eu tenho que, se AD é igual a CB, logo, alfa de AD é igual a alfa de CD. Certo? Como alfa é homomorfismo, alfa de A, alfa de D, né, vai ser igual a alfa de B, desculpa. Não, isso mesmo. Alfa de C, alfa de B aqui. Eu errei. Alfa de B. Certo? Como eu sei que alfa de D e alfa de B são não nulos, então ele tem inverso, eu posso calcular, operar o inverso de ambos nos dois lados, né? Aí eu vou ficar com alfa de A, alfa de B a menos 1, é igual a alfa de C, alfa de D a menos 1. E isso aqui é exatamente a definição do... Isso aqui é exatamente o alfa de A sobre B. E esse cara daqui é exatamente o alfa de C sobre D. Então, de fato, o alfa barra, desculpa, eu coloquei o barra. Aqui. Alfa barra está bem definido. Beleza? Eu preciso que o alfa seja injetor. Então, o alfa está bem definido, o alfa barra. Alfa barra é um homomorfismo. Primeiro, vamos mostrar que é um homomorfismo de grupo. Isso aqui, por definição, vai ser alfa de A, alfa de B a menos 1, mais
alfa de C, alfa de D a menos 1. Não, desculpa. É isso aqui. Isso que eu quero mostrar, né? Isso aqui é alfa. Pela definição da soma é AD mais CB sobre BD. E aí, pela definição é alfa de AD mais alfa barra, alfa de CD, CB, vezes alfa BD a menos 1. Certo? Que é um homomorfismo. Vai ficar alfa de A, alfa de D, mais alfa de C, alfa de B, tudo isso multiplicado pelo alfa de B a menos 1 vezes alfa de D a menos 1. E aí, aplica a distributiva aqui, né? Ficando a distributiva, eu vou ter que alfa de A, alfa de D, alfa de B a menos 1, alfa de D a menos 1, mais alfa de C, alfa de B, alfa de B a menos 1. Não deu aqui, né? Está na outra página. Vou resumir, fazer a conta mais rápido. Como aqui vai aparecer ó, alfa de D a menos 1 multiplicado por alfa de D, vai virar 1. Então aqui vai ficar só alfa de A, alfa de B a menos 1. E aqui também, ó, alfa de B vai multiplicar com alfa de B a menos 1, seu inverso, que vai dar 1. Então vai ficar alfa de C, alfa de D a menos 1. E isso aqui é exatamente a minha definição de alfa barra de A sobre B, mais o alfa barra de C sobre D. Então, é um homomorfismo de grupo. Homomorfismo de anel, ou seja, preserva a multiplicação. Alfa barra de A sobre B vezes C sobre D. Por definição, a multiplicação é o quê? Alfa barra de AC sobre BD. Por definição, isso aqui do homomorfismo é quem? É alfa de AC vezes alfa de BD a menos 1. Certo? Isso aqui é quem? Alfa de A, alfa de C, vezes alfa de B a menos 1, alfa de B a menos 1. Como é comutativa, eu posso reescrever alfa de A, alfa de B a menos 1, alfa de C, alfa de D a menos 1. Pela comutatividade do meu corpo K, onde está caindo aqui a imagem. Esse cara daqui é exatamente a definição do alfa barra de A sobre B. E esse cara daqui é exatamente a definição do meu alfa barra de C sobre B. Portanto, alfa barra é homomorfismo de anel. Certo? Ele é um homomorfismo de anel. Se ele é um homomorfismo de anel, então eu já construí o homomorfismo de anel do corpo de frações para cá, ok? Então, de fato, eu tenho essa, como se fosse uma cópia do corpo de frações dentro de K. E agora falta mostrar só essa, que isso aqui comuta, né? Que alfa de R sobre 1 é igual, alfa barra de R sobre 1 é igual a alfa de R. Mas isso é claro, né? Alfa barra de R sobre 1, pela nossa definição, era o alfa de R vezes o alfa de 1 a menos 1. Como a imagem da unidade é uma unidade, e o inverso da unidade é ele mesmo, então isso aqui é a unidade. Isso aqui vai dar exatamente o alfa de R. E aí acaba a prova. Beleza? Então, o que acontece? Se alfa é um homomorfismo injetor, então eu sempre consigo construir um homomorfismo do corpo das frações num corpo K. Esse é o caso mais geral desse teorema anterior. Se K é um corpo contendo domínio de integridade, então tem um homomorfismo de R para K aqui natural, que é só a inclusão. A gente chama de inclusão aqui. Qual é esse homomorfismo? Ele pega R
Como ele é um subanel, R leva no próprio R. Certo? Então, K possui um subcorpo isomorfo. Pelo teorema anterior, vai existir um homomorfismo I barra, que vai do corpo das frações de R em K, onde I barra de R sobre 1 é igual ao próprio R. Certo? Isso aqui é o suficiente. A imagem desse cara é um corpo aqui dentro. Falta ver se é isomorfismo, mas é isomorfismo porque esse cara daqui com certeza é injetor. Beleza, gente? Ficou claro? Eu vou deixar esse daqui como exercício, é só você tentar replicar a mesma prova. Então façam. É só adaptar essa prova que eu fiz aqui. É mais fácil ainda. Fiz o trabalho sujo. Dúvidas sobre essa prova aí? Se não, vamos lá. Vamos continuar. Então, a gente já falou do corpo das frações, era isso que a gente faltava provar da aula anterior, esses 3 teoremas aí, né? Essa propriedade interessante do corpo das frações. Você vai voltar a falar dele mais para frente. Tá? Mas vamos falar agora do teorema de isomorfismo. Se vocês lembram bem, os teoremas do isomorfismo para grupo, aqui não vai ter problema nenhum, que é a mesma coisa. Se você tem alfa, um homomorfismo de anel, de R em S, então R concentrado com o núcleo de alfa é isomorfo à imagem de alfa. Eu vou fazer um diagraminha só para dar a entender aqui o que está acontecendo. Eu tenho R, ele está indo aqui na sua imagem, tá? Que é um subanel de S, beleza? Vou até colocar para baixo, só para ficar o diagrama parecido ali. Alfa de R, que é um subanel, a gente já viu isso, de S. Aqui a gente tem o quociente, né, que é o próprio alfa, que é de alfa que vai em R, quocientado com o núcleo. E pega R e leva na sua classe. Então, vai existir um isomorfismo aqui, entre esses dois caras. Beleza? Como é que vai construir isomorfismo? Da mesma maneira que a gente construiu lá para grupo. A prova é bem parecida. Vamos fazer a prova desse cara aí e a gente começa a fazer aplicações. Exemplos. Né? Vamos fazer. Defina um beta que vai de R cocientado com núcleo em S. Ou até em alfa de R. Vou colocar logo alfa de R. Ele faz o quê? Ele pega a classe aqui. Quem são as classes? R mais 1. Eu vou chamar, só para facilitar aqui, viu? Só para facilitar a escrita aqui, viu? Vou chamar K o núcleo. Tá? Esse ideal. Já vi que ele é ideal. Aí sim, defina para não ficar escrevendo quero o tempo todo. Beta, que vai de R sobre K na imagem de R. O que é que ele faz? Ele pega uma classe de equivalência aqui, que é uma classe lateral, tá? No quociente, e leva em quem? Exatamente alfa de R. O que é que a gente precisa mostrar? Boa definição de beta, porque a gente está tomando em um quociente, então sempre precisa provar boa definição, independe do representante. Mostrar que é um homomorfismo de anel. Certo? Mostrar que é injetor e sobreinjetor. Pronto. Bijeção, isomorfismo. E aí está aprovado o primeiro teorema do isomorfismo. Vamos lá? Boa definição. Sejam R mais K igual a R'
mais K. Certo? Se essas duas classes são iguais, logo, R menos R' pertence a K. Certo? Eu nem precisava fazer isso, porque é a mesma prova de lado de grupo. Mas vamos fazer. Esse cara pertence a esse aqui. Certo? Se esse cara pertence a K, K é o núcleo, né? Se esse cara é o núcleo, então alfa de R menos R', pela definição de núcleo, é zero. Se esse cara é zero, como alfa é homomorfismo, né? Então alfa de R menos alfa de R' é igual a zero. Logo, alfa de R é igual a alfa de R'. E aí está provado que, de fato, está bem definido. Mesmo representante leva no mesmo cara. Alfa, beta é homomorfismo de grupo com a soma, né? Então vamos lá. Ó. Beta de K mais Kzão. Chama R. R mais K. Mais. Vou colocar aqui L, R. Vou só trocar aqui a letra. R, R' mais K. Né? O beta dessa soma, pela definição da soma das classes laterais, era quem? É somar os elementos e tomar sua classe. Qual é? Pela definição do beta, esse cara é quem? É o alfa de R mais R'. Alfa é um homomorfismo de anel. Então, é alfa de R mais alfa de R'. Esse cara daqui é a definição do beta de R mais K. E esse cara daqui é a definição do beta de R' mais K. Então, de fato, é um homomorfismo de grupo. Mesma coisa, essa mesma prova a gente fez lá no primeiro teorema do homomorfismo para grupo. Agora, aqui beta é homomorfismo de anel. Basta mostrar que preserva a multiplicação. Então, beta de R mais K multiplicado por R' mais K. Definição da multiplicação no quociente é R, R' mais K. A definição de beta é o alfa de R, R'. Alfa é o homomorfismo, então é alfa de R vezes alfa de R'. Alfa de R é a definição do beta de R mais K. E o alfa de R' é a definição de beta de R' mais K. Assim, a gente tem que beta é homomorfismo. Pela definição de beta, ele é claramente sobrejetor, porque todo cara aqui tem essa forma, então só pegar o domínio R mais K, que vai no contradomínio, então beta é sobrejetor. Agora falta mostrar que ele é injetor. Para mostrar que ele é injetor, calcula o núcleo de beta. O núcleo de beta são exatamente quem? As classes laterais, R mais K, tá o quê? Alfa de R é zero. Ora, se eu estou pegando os R mais K, onde o alfa de R é zero e K é o núcleo de alfa, assim, se R mais K pertence ao núcleo de beta, temos que R pertence a K. E se R pertence a K, então R mais K é igual a zero mais K. Então, de fato, esse cara daqui
é o zero no quociente. Então, kern de beta é exatamente 0 mais K, que é o elemento neutro aditivo do quociente. Portanto, beta é injetor e logo isomorfismo. Primeiro teorema do isomorfismo. Exatamente esse. Idêntico ao primeiro teorema de isomorfismo para grupo. Tá? Não tem diferença nenhuma. Mas tem umas aplicações interessantes, que é o que a gente vai ver agora. É o seguinte. Primeiro, deixa eu fazer um exemplo aqui. Só pra... Primeiro exemplo é o seguinte. Que vocês já até esperavam, algo que já acontecia lá em grupo. Toma um homomorfismo de Z em Zn, onde faz o seguinte. Pega A, um elemento de Z, e leva na sua classe A barra. Ou seja, o resto da divisão de A por N. Beleza? Então, quem é o núcleo de alfa? São os elementos A de Z, tal que A barra é zero, o elemento neutro daqui. Ou seja, para o A barra, né, o resto da divisão de A por N ser zero, quer dizer que A pertence ao núcleo de alfa. Então, o A, ele é um múltiplo. Ele é um Kn. Que o resto da divisão dele por N tem que ser zero. Então, ele é um múltiplo de N. Dessa forma, A pertence a NZ. E, obviamente, NZ, podem verificar aí, está no núcleo. Então, de fato, o núcleo desse homomorfismo é NZ. É o NZ. Certo? Alfa é sobrejetor. Claramente sobrejetor. Porque para qualquer elemento que você pegue aqui, basta você pegar seu representante e levar nele. Então, a imagem de alfa é igual ao Zn. Pelo primeiro teorema do isomorfismo, ao que a gente já até falava. Z quocientado com Mz vai ser isomorfo ao Zn. Esse daí você já conhecia. Até lá de grupos a gente já sabia que esses dois grupos eram isomorfos. Mas agora eles, como anel, são isomorfos. Também. Alguma dúvida sobre o exemplo, gente? Se não tiver, eu vou embora. Outro exemplo. Agora um exemplo mais da teoria de anel. Né? Seja o seguinte homomorfismo. Ó. Do anel de polinômios com entradas reais no conjunto dos números reais. O que é que ele faz, esse homomorfismo? Ele pega um polinômio aqui, P de x, polinômio qualquer, e leva em P de zero. Tá? Avaliação do polinômio no número zero. Beleza? Alfa é um homomorfismo de anel. Eu vou deixar que vocês verifiquem, mas é claramente um homomorfismo de anel. Pode fazer a conta aí, rapidinho, que vocês vão perceber.
Certo? Por quê? Porque basta olhar para o termo independente. Certo? Termo independente da soma e termo independente da multiplicação de polinômios. Você vai ver. Porque como esse cara daqui vai anular todo mundo que contém x, é só olhar para o termo independente. Então, o que acontece? Ele sendo um homomorfismo de anel, quem é o núcleo de alfa? São os polinômios, tal que P avaliado em zero é igual a zero. Zero do anel R. Ou seja, quem é esse cara? A gente até já olhou esse exemplo lá atrás. Esse cara daqui é exatamente o ideal principal gerado por x. Ou seja, por que ele é o ideal principal gerado por x? Lembra lá quem é o ideal principal gerado por x? Por definição, é P de x multiplicado por x. Tá ok? P de x é um polinômio. Essa era a definição do ideal principal. Tá? Eu pego o ideal principal gerado por um elemento, é você fazer a multiplicação, né, a esquerda ou a direita, como a gente está no anel comutativo, a esquerda, por x, pelo cara que você está gerando. Tá? E esse cara daqui, ó, observe que esse cara daqui não tem termo independente. Porque se eu tenho um polinômio da forma an, x elevado a n, mais a1x mais a0, no momento que eu tomar p de x multiplicado por x, vai ficar an, x elevado a n mais 1, mais a1 x ao quadrado, mais a0x. Ou seja, eu estou eliminando esse novo polinômio que não tem termo independente. Tá vendo? Então, quando eu fizer aqui, né? Q de x toma esse cara. Quando eu fizer Q de zero, é no lugar de x colocar zero. Então, ele vai anular todo mundo. Então, de fato, dá zero. Então, de fato, esse cara daqui, o gerado por x, que é esse cara, está contido aqui dentro do núcleo. Certo? E todo elemento daqui, do núcleo, ele não tem termo independente, tem termo independente nulo. Então, ele vai até aqui. Né? E aí eu posso colocar x em evidência. Então, ele tem essa forma. Vamos escrever isso. Do que eu acabei de argumentar, esse cara está contido no núcleo. Agora, se eu pegar um P de x no núcleo, então o P de zero é zero. Logo, o A0 do polinômio é zero. Se o A0 do polinômio, então, P é zero, então P de x vai ter a forma an, x elevado a n, até a1x. Não tem o termo independente. Aqui eu posso colocar x em evidência. Onde esse cara daqui é um Q de x. Né? Eu estou escrevendo isso aqui como sendo um Q de x vezes x. E esse elemento aqui pertence ao ideal principal gerado por x. Então, de fato, o núcleo de alfa é exatamente o ideal principal gerado por x. Por que eu fiz isso? Agora, pelo teorema do isomorfismo, os polinômios cocientados pelo seu núcleo é isomorfo à imagem, mas a imagem é o próprio R. Tá? Assim, R de x quocientado pelo ideal principal gerado por x, que é o núcleo do homomorfismo, ele é isomorfo ao conjunto dos números reais. Ok? Então, o que é que eu fiz? R de x, eu peguei os polinômios, que é um anel, fiz um quociente por um ideal principal e dei um corpo, que é isomorfo ao corpo dos números reais. Ou seja, eu tenho como obter o corpo dos números reais fazendo quociente nos polinômios.
Façam os exercícios, não vacile. Falta pouco para terminar o curso. Fiz a conta, se eu não me engano, faltam 12 aulas, porque tem 2 feriados aí, um na próxima segunda, outro no dia 15. De conteúdo, eu só vou dar mais 12, fora essa, mais 11 aulas. Só. São 11 aulas. Só? Só. Então, Isso é só para o senhor? claro, 11 aulas é pouco. Entrei em novembro ainda, um mês inteiro, eu só vou dar 11 aulas. Entendeu? Como é, Elmo? 11 por 3, como assim? É, porque cada semana tem 3 aulas. Aí você vê quantas semanas faltam para acabar. É porque no final eu vou deixar 2 aulas de exercício antes da prova. Então, deixo 2 aulas de exercício, então eu vou dar, vou seguir isso, deixar 2 aulas de exercício no final. E vou fazer a avaliação. Então, tem mais 2 atividades avaliativas, mas uma avaliação, falta pouco. Tá? Falta pouco. Então, não vacile. Dê um gás aí, para depois... Não quero ouvir choro. Beleza? Esse exemplo aqui foi um exemplo mais de anel, o outro foi mais de grupo. Não, 2 não. 2 aulas apenas. Agora não dá não, o anel é muito grande o conteúdo. Não dá não. Para você ver, na aula de sexta, a gente vai falar sobre ideais maximais e ideais primos. E aí, para você ver, nessa atividade avaliativa próxima, eu não vou falar nada sobre anéis de polinômios gerais, né? Porque aqui eu só estou trabalhando com anel sobre o corpo real. Mas a gente vai começar na próxima semana a falar especificamente do anel de polinômios. Então já a gente vai começar a definir anel de polinômios sobre um anel qualquer e aí vai embora. Não. 2 aulas. Não dá para fazer. Como em grupos. Grupos eu dei, fui uma... Mas eu Pô, Darlan, é muito assunto. Muda aí esse ementa, porque você que é coordenador não aí. dá. Não dá. Pra você ver, eu escrevi a nova ementa desse curso, junto com a professora Simone, e não dá. Já é a nova essa? Não. Eu tô dando... Não mudou quase nada, viu? Mudou bem pouco sobre esse curso. Bem pouco. A parte de anéis aqui mudou bem pouco. Mas não dá. Não dá. É praticamente impossível não... A parte de anel, infelizmente, realmente é um pouco mais pesada. Em grupos de anéis 2 também. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais nada, né? Eu também não estou aguentando mais. Aí, eu tá vendo? Eu não sei... Eu tô aqui só por consideração e amor ao senhor, Darlan, sem brincadeira. Se fosse qualquer outra professora, a gente ia embora. Não faça isso, mas faça a lista, dá uma olhada nas aulas, não vacile. E isso pode confundir, pode dar trabalho. A parte de polinômios, por exemplo, a gente vai começar a introduzir domínios euclidianos que tem um algoritmo de divisão para polinômio, e isso é conta. Viu? Ainda está tranquilo aqui. Está bem parecido com grupos, então dá para fazer bastante coisa. Então, conselho, tire nota boa nessas atividades avaliativas na próxima, que depois vai ficar um pouco mais corrido. Beleza? Corolário aí, ó. Um corolário. Que é o seguinte. São cópias de Z e N em um anel R. Se R é um anel com unidade de característica N, característica N. Se a característica é 0, então R possui um subanel isomorfo a Z. Se N é maior ou igual a 2, tem uma característica finita, então R tem um subanel isomorfo a ZN. Tá? Então, qualquer anel com unidade de característica N, de qualquer característica, ou ele tem uma cópia de Z dentro dele, ou ele tem uma cópia de ZN. Certo? Então, precisa ter unidade. Por quê? A prova é simples. É um corolário, né? Por quê? Faz o seguinte. Primeiro, né? Se N é igual a 0, a gente viu
Você basta tomar esse homomorfismo que pega Z em R, onde pega N, o número inteiro. Lembra, a gente definiu lá atrás esse homomorfismo. E pega N1. O que é N1? A soma N vezes de 1. Eu pego 1 somado N vezes. Ou a soma do módulo de N de menos 1. Lembra lá atrás a gente definiu? Tá? Não vou nem colocar assim. Pega esse cara. O núcleo de alfa, pode observar se não é exatamente NZ para N. Aqui eu não vou botar nem N. Vou botar N não para não confundir com a característica. Pegar A, pegar E, A. N igual a característica de R. Então, se N é 0, esse cara daqui, o núcleo, é 0. Tá? Unitário do 0. Se N é igual a 0, então o núcleo de alfa é unitário do 0 e, portanto, alfa injetor. E aí, o alfa Z vai ser isomorfo ao alfa de Z, a sua imagem, que está contida em um subanel de R. Então, R tem um subanel, uma cópia de Z. Uma cópia isomorfa de Z. Se N é maior ou igual do que 2, né, o núcleo de alfa, pode observar que o núcleo de alfa a gente até fez isso. É exatamente NZ. Por quê? Porque se esse cara daqui tem característica N, se eu somar um N vezes, tá, vai dar exatamente 0. Beleza? Que é a característica, é a ordem de 1. A gente fez isso lá atrás. Beleza? Então esse cara daqui vai dar exatamente NZ. E aí, pelo teorema do isomorfismo, e o primeiro exemplo, a gente viu que Zn é isomorfo a Z quocientado com NZ, que aí esse cara daqui é isomorfo pelo teorema do isomorfismo ao alfa de Z, que é um subanel de R. Então, R contém um subanel que é isomorfo a Zn. Então, qualquer anel com unidade, dentro dele eu tenho uma cópia de Z ou uma cópia de Zn. Depende da sua característica. Beleza? Tranquilex isso aí. Então, sempre eu posso ter isso. Qualquer anel com unidade eu tenho uma cópia de Z ou de Zn. E para corpo? Acontece algo parecido. Se eu tenho agora que F é um corpo, se F tem característica 0, então F possui um subcorpo isomorfo aqui. Lembrando que característica de corpo ou é 0 ou é primo, então se a característica de F é primo, P', então F possui um subcorpo isomorfo a ZP. Prova é idêntica. Quer dizer, se a característica de F é 0, vou botar 0 aqui, não confunde com O, é 0, então eu tenho uma cópia de Z dentro de F. Ou seja, eu tenho uma cópia de Z dentro de F. Né? Z é isomorfo. Só que eu tenho uma cópia de Z dentro de F, eu posso tomar o seu corpo de frações. Certo? Aqui eu posso tomar o corpo de frações desse cara, da cópia de Z, que é isomorfo. E esse corpo de frações vai ser isomorfo ao corpo de frações de Z, que está contido em F. Então, de fato, eu tenho em F uma cópia isomorfa dos números racionais. Então, todo corpo de característica 0 tem uma cópia dos racionais lá dentro.
Conjunto dos números reais, eu tenho uma cópia de Q, obviamente. Conjunto dos números complexos, eu tenho uma cópia de Q lá dentro. Porque exatamente esses corpos são corpos de característica zero. Beleza? E o caso em que F, onde a característica de F é N diferente de zero, né? É P, tem que ser P, porque é F corpo, onde P é primo. A gente já viu do corolário anterior que ZP é isomorfo a Z cosentado com MZ, com PZ, que é o núcleo do homorfismo alfa. Então, esse cara é isomorfo, ou Z de alfa de Z, está contido em F. Então, esse cara daqui é um corpo, ZP quando P é primo, esse cara é corpo, e está contido em F. Então, F tem uma cópia do corpo ZP. Certo? Então, isso sempre acontece, gente. Eu tinha falado isso lá atrás. Qualquer corpo, ou ele tem uma cópia de Q dentro, ou ele tem uma cópia do corpo ZP com P'. Depende da característica do corpo. Tá? Vou escrever uma observação aqui a respeito desses caras. Q, né, e ZP, dados devido ao corolário, são os menores, suas cópias, né? Então, eu já posso abusar da menores corpos que podem ter cópias isomorfas em um corpo F. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Se F é um corpo, ele tem uma cópia de Q ou de ZP. Não pode existir um outro corpo, não pode acontecer isso, ó, um corpo F' contido na cópia, vou colocar aqui, na cópia de Q ou na cópia de ZP, que está contido em F. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, esse cara já é igual aqui. Não pode acontecer isso. Ser estritamente, tá? A mesma coisa não pode acontecer F' ser subconjunto próprio de ZP que está dentro de F. Esse menor. Vou perguntar mais alguma dúvida sobre isso aí? Só terei quando fazer a lista. Fizer, no caso. Uhum. Eu não coloquei muito exercício sobre isso, tá? Essa relação de Q e ZP em um corpo qualquer. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, eu coloquei mais aplicações do teorema do isomorfismo. Deixa eu ver aqui se tem. Aqui está dizendo que F isomorfa seu próprio corpo de frações, mas também não é. Isso. Não. Não, esse exercício é parecido com aquele dos polinômios igual a zero, é parecido, então o exemplo está aqui. E aqui é a aplicação do teorema dos isomorfismos. Não fiz, mas guardem essa informação. Tá? Segundo o teorema do isomorfismo, algo bem parecido com aquele que a gente viu lá em grupos. É idêntico. É o mesmo teorema. Se R é anel com ideais I e J, então a gente tem o isomorfismo entre esses caras. Então, I cosentado com I intersectado com J é isomorfo a I mais J. Só relembrando, tá? I intersectado com J é o conjunto dos elementos A, né, do anel. Tal que A pertence a I e A pertence a J. Só relembrando aqui quem são esses caras. I mais J é Izinho mais Jzinho,
tá ok? I pertence a I e Jzinho pertence a J. Então a gente tem um isomorfismo entre esses caras, ó. I cosentado com I intersectado com J, isomorfo a I na J sobre J. Sentado com J. Demonstração. Prova. Idêntica à prova do segundo teorema do isomorfismo para grupos. Como era? Defina alfa, que vai de I. Estratégia mesma. Define o homomorfismo, mostra que o núcleo tem que ser igual ao cara que eu desejo o quociente. O que é que eu faço com isso aqui? Ó? Qual é a definição do meu homomorfismo? Eu pego I, um elemento de Izão, e levo na sua classe aqui. Certo? Se você ver, eu não vou fazer, vou me recusar, já fiz a primeira, então alfa é homomorfismo de grupos. Isso a gente fez lá na primeira parte de grupos, é a mesma aplicação, onde esse cara daqui eram subgrupos normais. Então, se você olhar os ideais como subgrupos normais dos grupos aditivos, tá? Então isso aí é um homomorfismo de grupo, onde o núcleo, aí o núcleo eu vou fazer só para relembrar. O núcleo, por definição, é o quê? São os elementos de I, tá o quê? Alfa de I é o zero mais J. É o zero do quociente. Ou seja, alfa de I é zero mais J é a mesma coisa de I mais J ser igual a zero mais J para todo I no núcleo. Se isso está acontecendo, é porque I menos zero cai dentro de J, então I já pertence a J. Se I já pertence a J, então o núcleo é os elementos de I que também estão em J. É o I que também está em J, ou seja, é I intersectado com J. Só falta uma coisa, né? Mostrar que é um homomorfismo de anel, ou seja, que preserva a multiplicação. Vamos lá. I. Você pegar I multiplicado com K, a imagem desse cara é I, K, mais J. Só que isso aqui, por definição, é exatamente I mais J, multiplicado por K mais J. É a definição da multiplicação no quociente. Isso aqui é o alfa de I, vezes o alfa de K. Então, de fato, é um homomorfismo. Pelo primeiro teorema, do isomorfismo I cosentado pelo seu núcleo, que é I intersectado com J, vai ser isomorfo a I mais J cosentado com J. Acabou. Segundo teorema do isomorfismo. Exercício da lista. Esse último exercício da lista aqui é uma aplicação desse teorema do isomorfismo. Tá? Faça. Mostrar o seguinte. Dados P e Q números primos, mostra que P, ideal principal gerado por P, cosentado com ideal principal gerado por P vezes Q, é um corpo de característica Q. Tem uma aplicação do teorema do isomorfismo. Segundo. Vamos ver um exemplo desse cara aqui. Uma aplicação. Em Z, considere os ideais. Os ideais principais. Eu vou pegar aí igual ao gerado por 4. Lembrando, né? Eu vou até escrever de novo. É N vezes 4. Ok, N pertence a Z. Então, esse cara que o ideal principal gerado por 4 coincide exatamente com o 4Z. Então, isso é um problema, viu? Em teoria dos anéis, esses caras são denotados dessa forma. Em qualquer livro você vai encontrar assim. Então, eu prefiro usar essa notação para não usar essa, porque se você for em outra bibliografia,
vai encontrar essa e pode confundir. Eu prefiro introduzir a mesma. Ah, professor, mas por que faz essa confusão? Porque lembra que lá no início, grupos e anéis foram teorias introduzidas de maneiras distintas, com propósitos distintos. J, eu vou tomar J como o ideal principal gerado por C, que vai ser exatamente o 6Z. Então, ó, pelo segundo teorema do isomorfismo, esse cara, cocientado pelo o ideal gerado por 4, principal gerado por 4, intersectado pelo ideal gerado por 6, é isomorfo. O ideal gerado por 4 mais o ideal gerado por 6, cocientado pelo ideal gerado por 6. Só que quem é esse cara daqui? O ideal gerado por 4 com o ideal gerado por 6. É o 4Z mais 6Z. Quem é esse cara daqui? Quem é que consegue me dizer? Quem é, gente? 4 mais o ideal gerado por 4 com o ideal gerado por 6. Quem é que lembra? 4Z mais 6Z. O 2 está lá dentro? Ó, vocês vacilando. 2 pertence a esse cara daqui? Sim, né? Basta você pegar menos 1 vezes 4, mais 6. Esse cara daqui é 2. Ou seja, 2 eu estou escrevendo como sendo um elemento do gerado por 4 com um elemento do gerado por 6. Certo? Então, de fato, o 2 está lá dentro, então esse cara daqui só pode ser o 2. Gerado por 2. Acrescentado pelo gerado por 6. Tá? Façam a lista, observem que as coisas que eu estou falando. Lembrem quem eram as operações, tá? Esse cara somado com esse. Foi gerado por 4, gerado por 6. Beleza? Que era dado exatamente por quem? Vocês vão lembrar. Era o gerado pelo MDC de 4 e 6. Tem que lembrar disso lá, tá? E o MDC de 4 e 6 é exatamente 2. Vamos ver aqui o último teorema do isomorfismo. Seja R, ficou faltando espaço aqui, um anel com ideais em J, onde I está contido em J. Então aí, lembra desse teorema? R era para grupo, agora vale a mesma coisa para quocientes de anéis por ideais. R quocientado com I, quocientado por J quocientado com I, é isomorfo a R quocientado com J. Ou seja, aquela coisa que eu posso eliminar o I aqui, no quociente. Mas não esqueçam da hipótese. Ó. Lembra que tinha um erro lá no exercício de um livro que eu falei da aula, tá? Na parte de grupos. E tem que estar contido em J, obrigatoriamente. Prova, eu não vou fazer. Vou deixar de exercício, mas é análoga. Prova do segundo teorema. Bem parecido. E é análoga à prova de anel, de grupos. É exatamente igual. Só vai ter o passo final para provar. Que é homorfismo de anel. Beleza? E esse aqui tem aqueles exemplos mais elaborados. Vou fazer esse exemplo. O exemplo é o seguinte. O ideal principal gerado por 6 está contido no ideal gerado por 3. Concorda? Vou pegar o 60. O 6 também, mas vou pegar o 60.
E o ideal gerado por 60 também está contido no ideal gerado por 12. E o ideal gerado por 12 também está contido no ideal gerado por 3. Lembra? Os múltiplos de 12 está contido nos múltiplos de 3. Os múltiplos de 60 está contido nos múltiplos de 12. E os múltiplos de 60 também está contido nos múltiplos de 3. Então, aqui eu posso fazer o seguinte. Ó. 3 quocientado pelo gerado por 60. E o 12 quocientado pelo gerado por 60. Esse cara é isomorfo 3 quocientado por 12. Pelo gerado por 12. Só que o gerado por 12... Observe se eu não posso escrever ele como sendo gerado por 3, intersectado pelo gerado por 4. Os múltiplos de 3 intersectado com os múltiplos de 4. Ou seja, são os caras que são múltiplos de 3 e múltiplos de 4 ao mesmo tempo. Então, obviamente, tem que ser múltiplo de 12. Beleza? Isso aqui é o terceiro teorema, tá? Terceiro teorema. Do isomorfismo. Agora, pelo segundo teorema, eu posso reescrever isso aqui como sendo o ideal gerado por 3 mais o ideal gerado por 4, quocientado pelo ideal gerado por 4. Lembra que se a unidade de Z está contido em um ideal, então esse ideal já é o próprio Z. Então, observe que 1 ele pertence ao ideal gerado por 3, o múltiplo de 3, com os múltiplos de 4. Basta pegar 4 menos 3, dá 1. Ok? Então, esse cara daqui vai ser o próprio Z. Esse cara daqui é o próprio Z, quocientado pelo gerado por 4, que é o 4Z. E a gente já viu que esse cara daqui é exatamente o Z4. Então, o que é que a gente provou? Que todo esse cara daqui, ó, esse quociente, nada mais é do que o Z4. Beleza? Análogo a esse exercício, a esse exemplo, é esse exercício daqui, o exercício 41. É um exercício bem parecido, o mesmo raciocínio. Então, se entender esse exemplo, vai conseguir fazer esse exercício de maneira simples. Tá bom? É isso, gente. Se ninguém teve dúvida até agora, a aula acabou cedo. Não tenho mais nada para falar. Tem alguma dúvida? Quando não tem a participação de vocês, a aula acaba rapidinho. Sem condições cognitivas para formular uma dúvida. Então façam isso. Ó. Estudem. Pessoal, façam atividade. Vai ter o feriado aí. Dia 1º eu não vou dar aula. Então tem bastante tempo. É justamente nele que eu vou me organizar. Exatamente. Se organize. Tá? Então se organize. Sexta-feira a gente vai dar mais o último assunto para atividade avaliativa da próxima sexta. Então, essa sexta-feira a gente vai falar de ideal maximal e ideal primo. É mais simples do que os teoremas do homofismo e do corpo de frações. Tudo bem, mas estudem. Tá? Estudem. Atualizem. Fiquem... Não vacilem, não. Não desanimem. A pandemia, às vezes, em casa, dá uma maresia. A galera não está aguentando mais ficar mais de 6 horas na frente do computador, 7 horas assistindo aula. Isso realmente cansa, eu não vou negar para vocês. Me cansa, eu também já estou exausto dessas atividades aqui. Mas, infelizmente, é o que temos. Tá bom? Dá um gás lá. A última observe, a turma começou com 30 e tantos alunos, a última atividade avaliativa só 8 fizeram. Os sobreviventes lograrão. Amém.
Tomara. Sobrevivam, tá? Dá mais um curso de sobrevivência, porque, sinceramente, as avaliações estão aí. A lista de exercícios é só fazer, então não tem surpresa na avaliação. Diz assim, teve uma pegadinha, não consegui pensar na hora. Tá aí. É só sobreviver. Tá bom? Gente, quem tá aqui que não escreveu nada no chat, pode escrever aqui alguma coisa presente aí, só para ficar registrando, tá? Eu só consegui terminar a prova agora. Beleza. Depois pega lá a gravação, as notas de aula. É prova de física, Dil? Era. Já? Eu tenho que fazer o quanto antes, só tenho hoje para fazer.